Nossa. Tá pronta. Peraí. Ai! Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Felipe Max, seja bem-vindo ao canal e vamos então ao review e minha opinião sobre o quinto episódio. Vamos rever aí alguns fatos e um pouquinho de spoiler, então quem não assistiu não veja esse vídeo, beleza? E antes de continuar, lógico, eu vou pedir aquela curtida, compartilhamento, assim você ajuda o canal e mais pessoas ficam inteiradas no assunto. Então eu espero que vocês gostem, mas pode deixar pro final. Então vamos para o vídeo. Então o quinto episódio começa já com a continuação do quarto, já que os dois vão ficar interligados. Henry e Sam fica com a arma apontadas para Ellie e Joey. Logo de cara a gente vê que Henry nunca fez isso e não está acostumado. Ele dá algumas brechas para mostrar que está, apesar do momento, eles são pessoas boas e não querem fazer mal. Joey fica meio que desconfiado, só que ele daria mais medo pro Henry do que o Henry tá dando medo pro Joey. Então, os dois acabam se acertando. Logo numa conversa, Henry começa a falar os planos para Joey. Joey não quer fazer parte desse plano, porém o Henry sabe uma coisa que acabou fazendo o Joey acabar acompanhando. No fato seria a saída que existe na cidade. Henry sabia onde chegar e Joey então não teve outra coisa pra fazer a não ser aceitar, já que ele também tava querendo sair daquela liberdade falsa que Kathleen pareceu dar para seu povo. Então a cena corta e mostra como que Henry sabia que Joey estava na cidade. Quando Henry e Sam estava ameaçando de fugir da cidade, logo aconteceu tiroteios por perto. Henry foi verificar e viu que Joey estava em conflitos com rebeldes. E logo então ele descobriu que poderia apoiar, já que Joel tinha matado os caras na frente dele sem dó e com uma habilidade, né, que ele não tem no caso. E também mostra Kathleen com um monte de pessoas que seriam pessoas que entregavam os outros, seriam pessoas que ajudavam a Fedra. E a Kathleen pegou todas e perguntou sobre Henry. E também colocou situações que agora como que eles se sentiriam, já que eles faziam as coisas em troca para Fedra, como comida, como salvação, saúde, e o que estavam sentindo no momento que os rebeldes conseguiram. Kathleen promete que se alguém dedar a eles e falar onde está Henry, ela iria libertar, ou pelo menos ser julgada, porém ela mata todos, ela tá vendo sangue frio, ela tá uma tirana mesmo, ela tá bem obcecada, só que por enquanto não sabemos o porquê. E também descobrimos que Henry foi o último a ficar com o doutor, por isso que ela tá obcecada, o doutor que ela matou no quarto episódio. Também mostra que o doutor que mostrou o sótão, que foi achado também no quarto episódio, cheio de desenho de Superman lá, de heróis que ia salvar, e alimentos e a segurança até eles fugirem da cidade. Porém, a gente tinha a informação que nada tinha lá. E agora, como que ia ficar os nossos heróis? Se confiavam ou não confiava? Porém, segue então a confiança e eles acabaram achando um local onde parece ser um abrigo, tipo uma escolinha, eu acho que principalmente para crianças. Pessoas que no dia D fizeram esses abrigos, só que ainda assim elas morreram por falta de informação ou porque descobriram elas. Até que é cheio de brinquedo, tem um gol desenhado na parede. É uma cena bem triste porque tem vários desenhos na parede, então a gente imagina o nível de pessoas que estavam lá e as crianças principalmente que estavam lá e os adultos que fizeram para continuar a infância delas, mesmo em dias trágicos e a dificuldade que esse povo passou, porque morar embaixo ainda a Fedra, apesar da Fedra ainda ser do governo, virou militarismo, eles tomaram conta de tudo, e logo que essa cidade conseguiu essa grande liberdade, a gente vê que acabou mãos de outros tiranos, tipo, não mudou nada. A falsa liberdade é mais para quem tem o poder mesmo. A gente vê que a gente tem até medo, né? Tanto que as séries mostram que o povo que vive ou que o povo que sobrevive são os que tem mais poder, os mais errados, vamos assim falar. E o governo chega até a aproveitar disso também. Enfim, volta então atualmente com o Joey e o Henry juntos, a Ellie e o Sam, e acabam discutindo por não uma confiança no outro, porém o Joey, eu falei pra vocês, ele não sabe como sair dali. O Henry já tem essa informação. O Henry também
era um cagueta, um dedo duro, assim, vamos falar. E o Joey no momento não queria trabalhar com ele, só que ele precisa da sobrevivência, então ele acaba ajudando. E a única saída é os túneis da cidade, já que a cidade foi feita por todas as mesmas construtoras, então elas todas interligadas, era de manutenção. E diziam boatos que a Fedra tinha colocado todos os bichos lá dentro, no caso. E aí que entra do falso herói ou herói, a gente não importa a bondade que a gente faz na vida, a gente sempre tenta fazer o melhor. Sempre alguém, a gente é o ruim, é o vilão. E no caso, o Henry, ele acaba confessando que ele matou uma pessoa, só que ele mostrou que não foi diretamente. O que aconteceu? Henry também era um dedo duro, só que ele fez isso por causa de Sam. Sam é seu irmão, e seu irmão, ele é mudo, vocês vão ver que ele não fala aí na série, só que ele escuta, ele só não fala mesmo. Ele teve leucemia, galera. Então o Henry fez o que fez pra pegar remédio com a Fedra pra curar seu irmão, no caso ele conseguiu. Henry, ele acabou dedurando um dos líderes do Rebeldes, que seria o irmão de Catelyn. Então aí a gente vê essa possessividade de Catelyn atrás dele, o porquê ele foi um duro choque para Catelyn, tanto que tem uma cena aí que vai mostrar ela no quarto. Então tipo, foi uma dura perca. Ela lembra de seu passado, quando era criança, e o quanto era forte seu irmão, enquanto ela deixava ela segura. Ela conversa isso com um soldado, e esse soldado eu achei mesmo que ele é contra a Catelyn, porém ele apoiou ela até o último dia da vida dele, e eu pensei que ele ia acabar dando um golpe. Porque toda vez que ela aparecia no quarto episódio, ele parecia não gostar muito da ideia do que ela fazia. Porém, ele não criticava, só que como ele era um homem de sua lealdade, eu achei que ele ia acabar fazendo alguma coisa, mas não foi. Ele foi ao fim com a ideia dela. Então, enfim, se é o certo ou errado, o que ele fez ou não, foi para salvar o irmão dele. Ele fez bem para alguns e ruim para outros. Continuando então a jornada aí dos nossos heróis, dos nossos personagens principais, eles estavam quase chegando na saída, já estavam até comemorando. Henry jogava na cara que estava certo e que o plano dele era muito bom, porém eles acharam um sniper de elite, um atirador de elite, era um senhor. O Joey consegue emboscar ele, dar a volta e matar ele dentro do quarto. Só que o Joey descobriu que ele já tinha avisado a Catelyn e já tava vindo os reforços. Aí quando Catelyn chega com um caminhão destruindo tudo que tem na frente nessa cena, é onde Joey acaba acertando o carro da frente, que tinha umas defesas onde ele tava destruindo os carros. Tinha vários carros ali, ela tava moendo tudo. Ele destrói o piloto acaba batendo numa casa e explodindo por causa do tanque de gasolina. Após Catelyn achar Henry, achar Sam e Ellie juntos, né? Já que o Joey ainda estava na casa onde ele matou o atirador de elite. Quando eles estavam prestes a morrer, acontece um desabamento na terra. E desse desabamento houve barulhos. E desse barulhos aí vem os bichos, vem os corredores. E com eles vem o Baiacu, né? Na série ficou Baiacu também. E no jogo é verme. Ficou então puta bicho, um monstro. Foi feito por um brasileiro. Ele é alto pra caramba, 93 parece. E foi usado, não foi usado CGI, foi usado então um personagem, uma pessoa. Foi usado várias pessoas, aí não teve CGI em nada. Algumas, não é tudo CGI, né? Então, os estraladores, os corredores, o Baiacu foi tudo feito com pessoas que gostam da série, principalmente lá nos Estados Unidos. Lá, eles estão usando bastante fãs. E acho isso legal, é interessante, né? Deixa todo mundo participar e sai bem mais barato no bolso deles. Então a gente vê uma guerra aí, então, entre os atiradores e os monstros, né? E aí nessa parte
Nessa parte, Henry, Sun e Ellie e Joey acabam se juntando no meio nesse conflito que aconteceu. É uma cena muito boa, galera. Esse episódio aí, falando nisso, eu quero continuar. Esse episódio aí foi muito bom. Ação, essa parte aí de tiroteio foi da hora. Foi um episódio corrido. Foi um episódio muito rápido. Nossa, ele acabou assim, ó. Parecia que não tinha durado nada. Parecia que tinha durado 20 minutos ali. Parecia um Big Bang Theory. Tão rápido que foi, mas porque ele foi muito... Ele foi muito jogado, assim, ó. Ele foi jogando as ideias do passado, já foi juntando com as novas, já foi continuando a história. Aí já teve o conflito no final, que foi uma cena muito louca. Joey tentando salvar ele, atirando de sniper longe. E acertava os bichos traladores, entra no carro com a Ellie. Aí ele sai na fuga. O Henry e o Sam, os monstros em volta. E a Kathleen no final ela acaba aparecendo, só que ela pega por um dos bichos, acho que foi um corredor que pegou ela, então ela acaba morrendo. É o fim aí do novo personagem. Do jeito que eu lia, eu esperava mais. Eu achei que ela ia ser um personagem com mais intensidade na história, mas não foi bem raso. Agora, o porquê que eu achei raso, às vezes nem foi tanto, mas é a minha opinião. Porque que eu achei raso, eu vou contar um pouquinho mais à frente. Então, já estamos chegando no final do episódio. E aí foi um episódio que eu chorei. Foi uma parte que eu chorei pra caralho. Acho que eu chorei pra caralho nessa série inteira. Enquanto tava tudo salvo, eu já sabia disso que ia acontecer. Mas não queria acreditar. Achei que eles iam mudar. Já que eles estavam mudando algumas coisas, eu achei que não ia ser desse jeito. O vínculo dos quatro começa a melhorar. A gente vê, né, que no meio da situação de necessidade, a união deles foram melhores. Joey deixou o Henry seguir com eles. Então a Sam, a Ellie, todo mundo junto. Sam e Ellie estavam no quarto lendo gibis que eles gostavam, que eram os mesmos gibis, e em coincidência um tinha só números pares, outro números ímpares e completavam o outro. Estavam conversando e foi quando o Sam revela pra Ellie que ele tinha sido mordido. Então a Ellie fica meio pá, e ela tenta ajudar de qualquer jeito, corta a mão e ela corta a mão, coloca a mão na perna dele e diz que o sangue dela é sangue que vai salvar, que é a cura. Ela mostra pra ele o braço. Só que um pouquinho antes de mostrar numa conversa, ele pergunta, ou sempre pergunta pra se ela tem medo. Ela diz uma brincadeira, ela vê que ele não gostou muito. Ela fala que tem medo de ficar sozinha. E o medo dele era se transformar no bicho sabendo quem ele era. Tipo, não perder a consciência antes de virar. Ela lhe manda prometer pra ele que ela vai ficar acordada com ele a noite inteira. Ele faz essa pergunta, ela promete, e quando a gente vê, ela dormiu. Ele tá sozinho olhando pra janela. Quando ela vai chamar ele, já tinha virado bicho. Ele ataca ela. Aí a porta abre, os dois acabam caindo num conflito ali, perto do Joey. Joey tenta matar, Henry não deixa, Henry atira no Joey. E o Henry atira no próprio irmão. E o Henry, ele não queria ficar sozinho, não acreditando no que tinha acontecido. Ele foi lá e atirou nele mesmo. Aí ele se matou. Isso é uma coisa que acontecia no jogo. É uma coisa triste, né? Porque a gente vê o que é a história dele, que ele salvou, fez de tudo pra salvar o irmão dele e no final não valeu nada. E aí então o Joel enterra o Henry e o Sam. E a Ellie está muito triste, mano. Muito horrorosa por isso e muito mais nada, obcecada pra tentar achar a cura e acabar com isso logo. Então a Ellie aí, a gente vê ela mais um amadurecimento antes da hora. Ela se fecha, fica uma pessoa mais fria. Eu acho que no próximo episódio ela não brincará tanto como ela tava brincando. Talvez a gente vê uma mudança aí no personagem, já por causa dessa parte da história. E Joel não sabe como consolar, ele entende o lado dela e ele fica quieto. E ela escreve um negocinho pro Sam, né? Que
Ela pediu desculpa, talvez, por não ter ficado com ele nas últimas horas. Beleza, esse então foi o resumo e a minha opinião. O episódio foi excelente, eu acho que a série vem num crescimento apesar de pequenas falhas. Eu não senti o mesmo desse episódio como foi no episódio passado. Não senti uma lentidão e nenhum crescimento e do nada uma perca dessa velocidade gerada. Foi um episódio muito frenético, foi um episódio que pareceu que acabou rápido, talvez seja curtinho, não lembro de quantos minutos ele tava. Porém, foi um episódio muito bom, as cenas de ações foi incrível. Igual eu falei pra vocês, não foi usado muito CGI, foi pessoas, então ficou de parabéns, as maquiagens são sensacionais, principalmente o Byaku, foi um dos personagens novos aí que eles fizeram, né, que não tava na série por enquanto. Eu achei fraco a Catelyn, achei que ela ia ser mais aproveitada, porém foi bom porque mostrou toda a história, o que aconteceu, por que ela estava sendo tirana daquele jeito. Talvez se o irmão dela não tivesse morrido, não teria aquele tipo de poder, e sim um poder mais emocional, mais cuidando das pessoas, já que o irmão de Catelyn é revelado ele como uma pessoa muito bondosa, uma pessoa que pensava sempre nas outras. Agora sim, a minha maior crítica na série, e pode ser que seja pode ser uma coisa chata, pode ser uma tecla que eu esteja voltando a bater, porém é um negócio que eu acho. O terceiro episódio, não reclamando dele, pra mim foi muito bom, conta a história de Bill e Frank, porém o que acontece? Personagens secundários depois foi muito cru, perto desse episódio. Eu acho que se você tem um tempo aí pra mostrar vida de dois homens, que seja duas mulheres, um homem com mulher, seja um casal normal, que seja, sei lá. Se você tem tempo pra mostrar aí a vida de um casal, se tem um tempo aí, se tem um episódio inteiro pra mostrar, por que não mostrou então de Henry com Sam e a Catelyn com o irmão dela? Eu acho que faço essa pergunta, tipo, não, eu gostei do episódio, gostei. Só que eu defendi como fosse uma coisa que ia acontecer com todos os personagens secundários e não aconteceu. Henry Sam foi mostrado a parte ali dos dias do Fedra pra frente, só que são 20 anos também que não foi mostrado tipo 3 dias ou 5 horas, tem algum exemplo, uma semana antes. Então, tipo, se você teve tempo de fazer um episódio daquele, por que você não fez isso com os outros, mano? Aí o problema aí fica sem argumento. Foi lacração, mano. Ou não foi lacração? Por que vocês usaram Bill e Frank pra melhorar a história do jogo, a história a história da obra que vocês fizeram, né? Que eles fizeram, e o Henry C não pôde fazer isso. Da Tres não pôde fazer isso. Até agora não mostrou nada, mano. Foi só aquela parte vaga ali da cena dela ali, o arco dela, ela morre e ali acaba. Não mostrou o passado, não mostrou como que ela conheceu o Joel. Talvez mostre mais pra frente, esteja errado. Esse vídeo possa estar errado, a minha opinião pode estar errada. Só que aí fica difícil, não fica? Eu defender como não é lacração. Defender que vocês não estão querendo colocar essa ideia na cabeça das pessoas. Poxa, mano, vocês têm um tempo pra fazer aquilo, um episódio de 60 minutos, e eu li ainda textos afirmando que seria 2 horas de episódio. Por que não pôde fazer isso com o Henry Sam? Não que precisasse, porque o que mostraram hoje de 4º e 5º episódio foi excelente. Não precisava mostrar mais do que isso. Eu acho que não precisamos mostrar tipo até o nascimento da pessoa, até o atual momento. Porém, tem que saber o que vocês querem pensar, o que vocês querem mostrar, mano. Tipo, aí fica difícil o argumento, né? E o episódio foi muito bom, tem muitas críticas. Acho que a minha crítica foi só isso, muito crítica com a Catelyn também.
Achei que ela ia ser um personagem que poderia ter mais tempo aí. Mas valeu. Toda vez que ela apareceu também ali, a atriz foi ótima. O papel dela foi firme. E também o que tinha que ter feito ali foi legal. Eu acho que acabou do jeito certo. Só acho que se voltarmos lá atrás, lá, alguma coisa de errado, não, alguma coisa certa, alguma coisa de errado está certo? Pode ser isso. Mas na minha humilde opinião, o melhor tirano do cinema é o Ditador. Esse filme foi feito em 2012 e eu achava de rir com aquela cena dele correndo, fazendo maratona. Eu vou colocar o vídeo aí no fundo. Free press, fair elections and equal rights for women. I can't say that. On your mark. Get set. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Fica com Deus e valeu.